Todos aí sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, retornando aí aos nossos estudos, às nossas observações. E até já coloquei no chat, queria uma ajuda de vocês. Coloque aí de qual cidade vocês estão assistindo, né? Se já trabalha ou já trabalhou com farmácia de manipulação, farmácia magistral, ou se é um cliente que utiliza com frequência produtos manipulados. Só para a gente poder conhecer um pouquinho do perfil daquilo que nós vamos estar estudando agora. Estão me ouvindo bem? Alguém me sinaliza, por favor. Estou sim. A Marília está em Araxá. Obrigado, Thaís. Não, então beleza. Só para a gente poder, então, começar. Eu sei que a Thaís aí já foi minha aluna. A gente já esteve junto, né, Thaís, em outras disciplinas. Isso. Marina Antunes, eu não sei se foi minha aluna. E Marília, eu também não lembro do nome de vocês. Se vocês já estudaram comigo alguma disciplina. Então, o que nós vamos estar fazendo, né? Primeiro passo, me apresentar para vocês, aqueles que não foram meus alunos. Eu sou o professor Wilson, eu já estou aí junto com a Politécnica, já tenho, acredito que 2 anos ou um pouco mais. Estamos juntos aí nessa empreitada que é mudar nossas vidas através da educação. Isso é importante. Vocês estão investindo em algo que é para vocês, que chama-se conhecimento. E isso ninguém vai roubar de vocês. Então, eu sou farmacêutico, eu sou químico, né? Trabalhei aí cerca de 13 anos numa instituição de ensino superior, ali na cidade de Bom Despacho, e também percorri algumas disciplinas aí de química e biologia em ensino médio ou pré-ENEM, né? Trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas e estamos aí juntos, nessa empreitada aí desse momento. Então, por isso que eu queria conhecer um pouquinho de vocês, que vocês pudessem colocar aí no chat de onde vocês estão falando, né? A Thaís está falando de Ibiá, então é da mesma cidade que eu, né? Também estou aqui em Ibiá. Bom demais, velho. A Marília está falando de Araxá. Ontem eu estava em Araxá. Legal. E aí, para a gente poder começar, nós vamos pegar aqui o que a gente chama interfaces importantes. Porque a gente produzir, elaborar, desenvolver um produto de manipulação ou produto magistral são sinônimos, você pode usar os dois termos. O medicamento manipulado, que é mais popular, vamos dizer assim, e mais tecnicamente falando, a gente fala o produto ou o medicamento magistral, né? A Marina Antunes está falando do Rio. Olha só, gente, a gente já tem lugar para ir para a praia já. Ó. Olha que bacana. Então, independente da área que a gente trabalha, como técnico de farmácia, como técnico em química, como técnico de enfermagem, a gente precisa escrever relatórios, escrever nos prontuários. E na farmácia de manipulação não é diferente.
a gente precisa registrar os dados no relatório de fabricação, no relatório de análise. Então, é importantíssimo a gente saber interpretar e fazer uma boa redação de texto. Isso daqui, muitas das vezes, pode ser o seu profissional diferencial, porque, às vezes, equipara no processo técnico e o seu diferencial, às vezes, está em como você apresenta aquilo que você faz. E interpretar e saber redigir um bom texto, isso é fundamental dentro dessa nossa área farmacêutica em todas as suas atribuições. Né? Outra coisa que é importantíssimo quando a gente fala de farmácia de manipulação, né? Matemática básica. Conversão de unidades é extremamente fundamental, porque às vezes eu preciso, tenho ali uma barrica que tem 5 quilos do meu produto, né? Mas eu preciso ver quanto que eu preciso pesar o equivalente, por exemplo, para eu produzir 50 cápsulas só. Então, eu preciso saber converter unidades. Como que essas unidades estão sendo mostradas para mim no display da balança, né? A balança que eu estou utilizando, ela está me mostrando os valores em quilo? Ou ela está me mostrando os valores em gramas? Então, cada uma dessas unidades faz diferença para a gente e é extremamente importante na hora de você fazer a dose individualizada e na hora de também você poder fazer a dose total do seu material. Né? E aí, muitas das vezes, nós vamos precisar, se para 10 cápsulas é X de uma determinada matéria-prima, se eu vou produzir 50 cápsulas, eu vou precisar Y. Então, uma regra de 3 vai ser extremamente fundamental quando a gente fala de produção de algum produto magistral, de algum produto manipulado dentro desse contexto que a gente vai buscar. Ok? Saber reconhecer as vidrarias básicas de laboratório e utilizar a balança analítica, né? Então, saber utilizar as vidrarias de laboratório, saber utilizar a balança analítica, tudo isso é fundamental dentro do processo que a gente vai produzir o nosso medicamento manipulado. O nosso objetivo com a nossa aula, nesses módulos que nós vamos passar agora, né, é saber produzir um medicamento manipulado. Seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele semissólido. Esse é o nosso grande objetivo. E, sem dúvida nenhuma, química geral, né? Algumas regrinhas básicas de produção de soluções, é extremamente importante, e a gente resgata alguns desses conceitos. Algumas pessoas vão ver pela primeira vez, então por isso que a gente vai precisar equiparar todo mundo, e aí a gente vai continuando depois com a aula 2, com a aula 3. A aula 3 em especial, eu trago fundamentos práticos, propriamente dito, de como que a gente obtém algumas formulações magistrais. Ok? Sem dúvida nenhuma, estudar EAD é uma facilidade e traz uma equidade em oportunidades de se aprender. Mas uma coisa que a gente precisa, quando a gente estuda de formato EAD, é comprometimento. Você sabe que você precisa estudar. E você precisa se comprometer com você mesmo. Ok? É ali que é a chave. É ali que vai fazer a diferença. É ali que vai fazer a diferença profissional de vocês. E disciplina.
Disciplina não no nome da disciplina, mas segundas-feiras eu tenho aulas ao vivo. Então, terças e quartas eu vou estudar sozinho. Coloque como rotina para você. É de 8 às 10? É de 7 às 9. Beleza? Mas coloque isso como disciplina. Coloque isso como o seu comportamento positivo com você mesmo. Ok? Isso vai fazer imensa diferença. E aí a gente tem aqui, importantíssimo quando a gente fala de farmácia de manipulação, que a gente precisa saber fazer conversões de unidades. É igual eu comecei a falar no slide anterior, ok? Eu tenho ali em quilo, a minha balança só mede em gramas, como que eu faço a conversão? Ou o contrário, eu tenho ali certo grama de uma determinada matéria-prima, mas a minha balança só mostra no display o peso em quilos. Então, como que a gente converte essas unidades? Se eu quero pegar aqui, de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Olha o sentido da seta. Deixa eu tentar pegar um lapisinho aqui. Olha só o sentido da seta. De quilograma para grama, eu estou multiplicando por 1000. De grama para miligrama, eu estou também multiplicando por 1000. Então, é extremamente fundamental que a gente precisa saber disso. Né? De grama para miligrama, eu também multiplico por 1000. E o contrário. Se eu tenho miligrama e eu quero vir para grama, divido por 1000. Se eu tenho grama e quero ir para quilograma, eu também vou dividir por 1000. Quando eu saio de uma unidade maior para uma menor, multiplico, nesse caso, por 1000. São as mais usuais em farmácia de manipulação. Eu utilizo o meu peso em quilograma, ou utilizo o meu peso em grama, ou utilizo o meu peso em miligrama. E hoje a gente está entrando na era da nanotecnologia. Né? Então, a nanotecnologia, se eu continuar aqui, de miligrama, multiplicar por 1000, eu chego em micrograma, e se eu pegar micrograma e ainda multiplicar por 1000, eu vou chegar no nanograma. Né? Estamos na era nanotecnológica. Então, é importante a gente também saber essas conversões. Quilograma até grama multiplica por 1000, grama até miligrama multiplica por 1000, miligrama para micrograma também multiplica por 1000, e de micrograma para nanograma também multiplica por 1000. Se eu vou fazer o contrário, sair de alguém pequeno para vir para alguém grande, eu vou dividir por 1000. Nanograma para micrograma, divido por 1000. Micrograma para miligrama, também divido por 1000. Miligrama para grama, divido por 1000. Grama para quilograma, eu também vou dividir por 1000. Então, é essencial, pessoal, dentro de uma farmácia de manipulação, a gente saber fazer essas conversões usuais de unidade de medidas de massa. Da mesma forma, a gente também precisa trabalhar com as unidades ou de conversões em volume. Então, quilolitro para litro, vou multiplicar por 1000. Litro para mililitro, eu também multiplico por 1000. Mililitro vezes 1000, eu chego em microlitros. E microlitros multiplicado por 1000, eu chego em nanolitros. O contrário também acontece.
Só que agora a divisão. Nanolitro dividido por 1000, eu chego em microlitros. Microlitros dividido por 1000, eu chego em mililitros. Mililitro dividido por 1000, eu chego em litro. E o litro dividido por 1000, a gente chega em quilolitro. Então, no mínimo, essas usuais a gente precisa saber. Então, essas unidades usuais de conversão de massa e de conversão na área de volume, essas usuais, essas mais comuns, e a gente precisa estar atento que a gente está na era nanotecnológica, de como são feitas, é o nosso primeiro ponto de partida. Ok? E aqui, ó, tem um deverzinho de casa para vocês. Ó, já tem aqui um primeiro dever de casa de vocês. E eu preciso que vocês façam esse exercício para a gente poder tirar as dúvidas com a tutoria, comigo, beleza? Que seja na próxima aula, não, a gente já precisa que vocês façam esse dever de casa. Uma outra unidade que a gente precisa colocar num papelzinho, deixar aí do nosso lado, que uma hora ou outra ela vai aparecer para a gente, é que 1 mililitro ou 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico em termos de volume. Então, muitas das vezes, a gente pega um artigo, pega um livro, pega a farmacopeia, e ela vem escrito lá, por exemplo, a matéria-prima tal tem densidade 0,5 grama por centímetro cúbico. É a mesma coisa que escrever 0,5 gramas por ml, ou 1 mililitro, porque 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Ok? E uma outra que facilita, porque da farmácia de manipulação, ao contrário da indústria, a gente trabalha com pequenas quantidades. A gente trabalha com pequenos volumes. Então, o que vai acontecer? 1 ml ou 1 mililitro, né? A gente escreve 1 ml, a gente tem o hábito popular de falar 1 ml, mas a recomendação é que a gente fale 1 mililitro, ok? Mas ele é abreviado 1 ml, ok? Ele equivale a 1000 microlitros. Então, essa unidade aqui também, juntamente com essa de cima que a gente viu aqui, 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E 1 mililitro é a mesma coisa que 1000 microlitros, faz a diferença, porque às vezes a gente tem na farmácia aquele micropipetador, e ele é de 1000 microlitros. Opa, quanto que vale se lá pediu, por exemplo, de um determinado flavorizante, para poder dar aquele aroma, dar aquele sabor gostoso a um determinado xarope, pede lá 2,5 mililitros. Então, quer dizer que eu vou precisar usar 2 vezes em 1000, pipetei 1000, pipetei 1000, depois eu coloco ele em 500, e aí eu tenho 2.500 microlitros, que é a mesma coisa que 2,5 mililitros. Ok? Então, a gente tem que trabalhar com a capacidade dos equipamentos disponíveis dentro da farmácia de manipulação. E muitas das vezes, uma simples conversão de unidades é suficiente para que a gente possa permitir o uso de determinados utensílios, de determinados equipamentos. E aí fica fácil a nossa rotina, porque você não precisa comprar um de cada medida, mas um que consegue fazer várias medidas. E isso é possível ajustando o nosso processo.
Até aqui, pessoal, dúvidas? A Thaís falou que não trabalhou, mas a Marina Antunes também, em farmácia de manipulação. Alguém aí já trabalhou em farmácia de manipulação? Marília, Maiara. A Júlia, se estiver nos ouvindo aí também. Ainda não também. Beleza. Então, olha só. Beleza, Maiara também, obrigado. Também não. Então, ninguém ainda trabalhou, né, dos que estão presentes hoje, em uma farmácia de manipulação. Mas e recomendo, que todo mundo visite uma farmácia de manipulação. Independente da cidade onde que você está, a cidade pode ter uma ou mais farmácias de manipulação, né? Ou então a cidade vizinha. Visite uma farmácia de manipulação, porque aí você vai conhecer como que é o mundo de se produzir determinados medicamentos. Explique lá para o profissional, o RT, o farmacêutico ou o dono que está lá naquele local, naquele momento, eu estou cursando o curso técnico de farmácia e eu estou com a intenção de buscar um estágio na sua farmácia, de conhecer a sua farmácia. Será que você poderia me mostrar, me ver, e se tiver oportunidade, eu fazer um estágio com você? Olha que bacana. É um primeiro passo que vocês podem dar. Beleza? Fica aí essa dica. Beleza? E já amanhã já procura uma farmácia de manipulação. Beleza? Combinado? Como compromisso? Isso. Por exemplo, a Thaís, ela está falando aqui da mesma cidade que eu. Então, eu sei que aqui, por exemplo, ela pode ir em uma farmácia e procurar lá a Patrícia, que é uma das donas, ou então ela pode ir na outra e procurar a Sandra, né, que é a dona de outra, que também trabalha com manipulação. Aqui um outro exercício, beleza? Explique como você veria no display dessa balança analítica. Olha que ela mostra o display. Só um minutinho que o meu aqui está um pouco apagado. Ficou em cima. Deixa eu pegar o outro aqui. O display da balança mostra em gramas. 0,000, ou seja, 4 casas depois da vírgula. Então, é uma balança de extrema precisão. Quanto maior o número de casas após a vírgula, significa que mais preciso é o meu processo, né? Então, essa daqui é uma balança analítica que tem grande precisão. Quanto menor o número de casas decimais, menor precisão. E aí ela quer saber, como que ele vai me mostrar, por exemplo, 2 gramas? O display mostra em gramas. O display mostra em gramas. Opa, peraí, deixa eu pegar na canetinha aqui. 2,123,4 gramas. Ok? Então, agora eu quero que vocês, como dever de casa, possam fazer os demais. Aquele primeiro exercício, que é conversão de unidades, e esse segundo exercício, que é como você veria na balança, no display da balança, esses valores. Ok? Então, por exemplo, aqui, 250 miligramas.
Opa! Então é 0,250 mais um zero, porque ela tem 4 casas, gramas. Porque lá na minha ordem de produção, na minha ordem, vai estar falando pesar 250 miligramas de determinada matéria-prima, seja ativa ou seja excipientes. Como que a gente vê isso no display da balança? Na hora que eu estou pesando. Se ela está mostrando a medida em gramas, 0,250, ela tem uma casa a mais, porque ela tem 4 casas, gramas. Gente, isso aqui é questão de trabalho, isso aqui é questão de prova, não tenha dúvida disso, porque é fundamental na farmácia de manipulação ter que saber conversões de unidades, adequados ao equipamento que a gente tem disponível, à capacidade produtiva que a gente tem. Até aqui, dúvidas? Então, 2 deveres de casa já, hein? Então, esses 50 gramas aí ficaria 0,050. Esse sim. Não, ó. Olha que agora ele é 50 gramas. O de baixo que é miligrama. Miligrama. Então, se a balança te mostra em grama, 50 gramas vai ser 50,1234. Porque ele já está em grama. Em gramas. Fechou? Ótima pergunta. Com certeza a gente conseguiu tirar dúvidas de muitos. Mais alguém com alguma dúvida? Então, em gramas, a vírgula seria depois do zero. Miligramas Isso. seria antes. Não. O grama, o número vem antes da vírgula, porque a balança mostra em gramas. Em miligrama, que é depois da vírgula. Ah, sim. Ok? Mas tem que ter cuidado, porque eu posso escrever aqui, ó, 2.500 miligramas. Isso aqui não é a mesma coisa que 2,5 gramas? Não é a mesma coisa? Então, como que ficaria no display dessa nossa balança? 2,5, 1, 2, 3, porque ela tem 4 casas, gramas. Fez sentido? Sim. Fez sentido? Então, tem que estar atento à quantidade e onde que ele se encaixa. Por isso que tem esse exercício para vocês treinarem mesmo em casa, porque é a nossa base quando a gente trabalha numa farmácia de manipulação. Thaís, consegui te ajudar? Sim, consegui. Os demais, dúvidas? Tranquilo? Maiara, obrigado. Sinalizou. Mais alguém? Marina, Marília, Thaís? Não, é só isso mesmo. Beleza. E aí a gente vem com alguns dos equipamentos mais básicos de uma farmácia de manipulação. Pessoal, produtos que mais são vendidos, fabricados em uma farmácia de manipulação. Semissólido, sem dúvida nenhuma, o creme, o gel. Isso, Marília, exatamente. E essas dúvidas a gente tira exatamente nisso, praticando. Por isso que vocês precisam fazer, já façam no tempo, por exemplo, amanhã ou depois de amanhã, não espere muito tempo. Né? Dúvidas já aciona a Júlia me aciona se precisar, e aí a gente caminha. Mas é exatamente isso que a Marília deu aí de dica para a gente. Precisa praticar. Não deixe acumular. Então, olha só.
Quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem os utensílios básicos, né? A batedeira, a colheres e assim por diante. Quando a gente vai produzir um medicamento manipulado, magistral, a gente também precisa ter alguns instrumentos básicos dentro do laboratório. Sem dúvida nenhuma, balança analítica. É aquela que tem maior precisão, maior exatidão, maior número de casas depois da vírgula. E a gente tem aqui, ó, ela inclusive é cabinada, a balança semi-analítica. Ela tem menor número de casas. Geralmente vai até 2 casas depois da vírgula, ok? E aí ela tem uma menor precisão, ok? Mas ela atende também ao processo, à necessidade, principalmente quando a quantidade de matéria-prima é maior, necessária maior, às vezes a gente pega e utiliza uma balança semi-analítica. Espátulas, olha aqui embaixo da balança analítica, né? Espátulas de alumínio, de aço inox, né? Para poder fracionar o meu material. Então, é muito comum isso daqui. E para eu pesar na minha balança, eu nunca posso pesar diretamente na superfície da balança. Então, eu vou utilizar aqui, ó, papéis de pesagem, tá aí dentro desse quadradinho azul aí, ó, esses branquinhos, e mostrando aqui do lado, ó, que está fracionando ou acabou de pesar alguma determinada matéria-prima. Então, eu posso colocar o papel no prato da minha balança, mas eu não posso colocar matéria-prima direto no prato da balança, senão eu vou danificar. Existem matérias-primas que são ácidas, existem matérias-primas que são básicas, e aí você vai corroendo, enferrujando, danificando, oxidando esse material. Um outro utensílio que é muito bom para poder se fazer pesagem são os vidros de relógio. Aqui, ó, entre a balança analítica e o papel de pesagem, ele parece, quando a gente tira o vidro do relógio, parece, por isso que ele tem esse nome, mas ele é utilizado para a gente poder fazer a pesagem do nosso material, também com eficiência, também com facilidade. Então, primeiro eu coloco na superfície da balança o papel de pesagem ou o vidro de relógio, vou lá e taro a balança, ou seja, zero a balança. Ela está desconsiderando aquele peso inicial, para que depois eu coloque ali, por exemplo, 10 gramas de amido, que eu estou vendo que é o 10 gramas de amido que eu quero. Está desconsiderando o peso daquele utensílio que eu estou utilizando de suporte para que eu possa fazer aquela determinada pesagem, aquela determinada medida. Então, tarar a balança significa que eu estou zerando a balança, desconsiderando aquele peso de suporte que eu tenho naquele determinado momento, para que eu possa pesar o meu peso líquido daquela matéria-prima realmente que eu desejo pesar, né? Então, ó, olha o último aqui da direita mostrando alguém fazendo a pesagem. Note que aqui a gente já vê, ó, o uso de luva. Eu tenho que usar EPIs. Ela já usa jaleco. Então, eu preciso proteger o produto, porque a minha mão, olha o calor que está fazendo esses dias, né? Olha o quanto a mão da gente sua, né? Pode contaminar o produto. Então, é necessário estar utilizando luva realmente. Você está protegendo o produto e muitos produtos também têm certa toxicidade. E aí a luva também está te protegendo. Caso caia algum resíduo de um determinado produto ali, está sobre a luva. Você retirou a luva, foi embora. Tranquilo.
aquele restante de produto não teve contato com a sua pele. Então, ele não vai te causar nenhum mal. Então, para fazer semissólidos, pomadas, géis, cremes, é muito comum utilizar as escumadeiras. Olha aqui, ó, uma de cada cor, mostrada aí acima à direita, para poder fazer ali as espatulações de géis, de cremes, de pomadas. Então, elas facilitam esse processo, então também são ferramentas comuns dentro de uma farmácia de manipulação. Outros equipamentos essenciais agora, né? Eu quero triturar. Às vezes está cheio de cristalzinho a minha matéria-prima, e eu preciso deixar ela mais uniforme. Eu preciso homogeneizar uma mistura de pós. Eu preciso colocar aquela substância ativa junto com o meu creme. Aí eu preciso misturar. Então, eu posso estar utilizando o grau de porcelana. Posso estar utilizando aqui o grau de porcelana. E triturar com o pistilo. Então, aqui é uma dupla de balada. Eles adoram caminhar no processo juntos, né? E serve para a gente poder fazer trituração. Só que existem matérias-primas, algumas que são corantes, ou têm corantes. E aí, nesse material de porcelana, ele vai manchar todo esse material. Então, a gente vai utilizar o grau e o pistilo de vidro. Porque aqui no vidro vai se lavar de acordo com o procedimento que foi preconizado, e aí não vai manchar com aquela cor. É mais fácil retirar esse resíduo colorido. Então, recomendação de farmácia de manipulação. Se tem corante, não utiliza grau ou pistilo de porcelana. Utiliza grau ou pistilo de vidro. Se a gente precisa medir o volume, por exemplo, forma farmacêutica creme é a semissólida mais comum numa farmácia de manipulação. Forma farmacêutica líquida, a mais comum são os xaropes, são as soluções. Então, eu posso estar utilizando aqui, cálices. Então, cálices com várias medidas, de acordo com o total de volume que você precisa produzir, você utiliza o cálice mais próximo daquele volume que você precisa do total obter, para minimizar erro de medida. E aqui, então, a gente tem os cálices de medida. Ok? Seja para transferir volumes líquidos, ou seja, para poder, nele, fazer a minha mistura final de alguns componentes líquidos. Temos provetas, também para poder fazer transferência de líquidos. Temos os bastões de vidro, para poder fazer a homogeneização. Não existe passar o dedo ali, né? Igual aqui eu utilizo o pistilo para poder fazer a trituração de sólido, é a minha mão, é a minha mão laboratorial. Eu vou ter que utilizar, estou com o cálice aqui, coloquei os líquidos que eu precisava aqui, eu vou agora homogeneizar com um bastão de vidro, né? Então, é comum utilizar um bastão de vidro para poder se fazer a homogeneidade daquela solução, daquele material líquido previsto ali dentro do processo todo. E aqui, finalzinho embaixo, à direita, sem dúvida nenhuma, a forma farmacêutica sólida
mais dispensada, produzida em uma farmácia de manipulação é a cápsula. Então, aqui a gente tem uma tábua ou uma encapsuladora, né? A encapsuladora, através dela, é que é obtido a nossa cápsula. Eu coloco a cápsula inicialmente fechada, retiro a tampa da cápsula, depois eu preencho a cápsula com meu pó e volto à tampa da minha cápsula, tendo o cuidado que todas as cápsulas têm que receber a mesma quantidade. Primeiro eu vou misturar o meu pó, por exemplo, no grau e no pistilo, para ter um pó homogêneo. E depois eu preciso garantir que a quantidade de pó vai ser distribuída de forma igual entre todas as cápsulas. Ok? Senão, uma vai ter sobredose e a outra vai ter subdose. Né? Então, por isso que a distribuição, o cálculo que envolve a quantidade de cápsula, a quantidade de matéria-prima ativa, a quantidade de matéria-prima adjuvante dentro do seu processo, tem que estar distribuída de forma igual em cada uma das cápsulas. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. Beleza, Thaís, obrigado. Alguém mais? Obrigado, Maiara. Show. E aí a gente precisa lembrar que a gente precisa proteger o material. Farmácia de manipulação e indústria farmacêutica. Produto sólido. A preocupação maior é um sólido contaminar o outro sólido. A contaminação cruzada, porque você não limpou direito os equipamentos, é o maior risco. Manipulação de produtos líquidos. Onde tem água, tem chance de desenvolver micro-organismo, fungos, bactérias. Então, quando a gente fala de manipulação de produtos líquidos, a principal preocupação é impedir a contaminação microbiológica. Porque o resíduo de líquido geralmente é mais fácil de limpar. Não é que não exista risco de ter contaminação cruzada, mas ela pode ser menor o risco, menor a probabilidade em relação aos produtos sólidos. Então, com sólidos, o olhar tem que ser, está limpo, muito bem limpo, eu não tenho resíduo de um sólido em outro sólido. Eu estou impedindo contaminação cruzada. Manipulação de cremes, manipulação de líquidos, formulações que vão grande quantidade de água. A preocupação é a contaminação microbiológica. Quanto maior a atividade de água, ou seja, quanto maior a quantidade de água que a gente tem disponível, maior é a probabilidade de crescer micro-organismos, bactérias e fungos. E aí a gente precisa proteger o produto e a gente precisa ser protegido do produto, né? Porque, como eu falei em algum momento ali atrás, nossa microbiota, né? Nossa boca, por exemplo, é cheia de micro-organismos. Então, se eu estiver manipulando algum produto aqui e sair saliva e cair com o produto, opa, tá cheio de bactéria que pegou carona. Né? Porque, geralmente, bactérias e fungos não conseguem se locomover a grandes distâncias. E aí elas são extremamente caroneiras. Adoram pegar carona. Fio de cabelo, escamação da pele, que a gente troca, né, de células que são renovadas, né, saliva, né,
Então, por isso a gente precisa utilizar a touca, por isso a gente precisa utilizar a máscara, por isso a gente precisa utilizar luva. A proteção tem que ser dupla. Eu protejo o produto e eu também estou sendo protegido do produto, porque alguns produtos podem ter certa toxicidade em contato aí, com a gente também. Então, utilizar EPIs, equipamentos de proteção individual, é para eu proteger o produto e eu ser protegido do produto. Ok? A gente tem aí a visão dupla do processo. Até aqui, dúvidas? Então, jaleco, estou esquecendo de falar aqui do jaleco. O jaleco é a nossa pele de laboratório. Porque aqui é fácil, se caiu um ácido, se caiu algo corrosivo, se manchou, retira ali na hora, beleza, né? Então, ele protege para que nenhuma substância química entre em contato direto com você, né? Então, EPIs básicos dentro de uma farmácia de manipulação. Touca, máscara, jaleco, luva, e se a área for limpa, o sapato só pode ser utilizado lá dentro, ou então ela precisa colocar o que a gente chama propé, que é como se fosse uma touca para o sapato, para que ela possa estar entre o piso e o seu sapato, para que você não coloque o sapato direto no piso, né? Ele é chamado aí de propé dentro desse caso. E existem alguns casos que são necessários também o uso do óculos, porque nossos cílios, né, algumas secreções, então também o uso do óculos obrigatório também em alguns processos de manipulação. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Legal, né? Tudo isso que a gente falou até agora, notem, são apenas pré-requisitos. O início de uma farmácia de manipulação. E isso é o nosso objetivo de hoje, né? Fazer essa introdução do que é uma farmácia de manipulação. E que vocês possam se ver como técnicos de farmácia, como técnicos em química, trabalhando dentro de uma farmácia de manipulação, né? Produzindo ali cosméticos, produzindo ali cápsulas, produzindo ali shampoos, né? Que possam trazer aí competitividade de mercado e eficácia. Funciona o produto magistral. E segurança, ou seja, utilizado em posologias e dosagens devidas, você não vai ter determinadas toxicidades. Então, esse é o nosso papel. E aí, ao final de vocês estudarem as páginas da apostila, que a Júlia já padronizou para vocês em relação a esse nosso primeiro encontro, assistir hoje, reassistir, se necessário, a aula novamente, voltar aqui nesse slide, e vocês responderem que estão conseguindo ver essas diferenças. E responder positivamente, com segurança, que entenderam esses conceitos, estamos aptos para ir para a próxima aula, para o próximo módulo. Então, ó, definir uma farmácia magistral. Diferenciar um produto magistral de um produto industrial. Saber o nome e funções das vidrarias básicas utilizadas na farmácia de manipulação, que acabamos de ver algumas. E saber quais as principais formas farmacêuticas manipuladas. Aqui eu até já dei as dicas. Sólida, a principal é cápsula. Semissólida, a principal é creme. Líquida, a principal, soluções. E aí a nossa primeira pergunta está aí. O que é uma farmácia magistral?
Qual é o seu grande objetivo? Quem aí tenta me ajudar? E é uma farmácia de manipulação. Primeiro passo. Medicamento. Sim, Marília, pode sim. Ele, muitas das vezes, na farmácia de manipulação, existe, por exemplo, o farmacêutico responsável técnico e existem os auxiliares, que geralmente são os técnicos em farmácia ou técnicos em químicas, eles é que geralmente desenvolvem a formulação. Eles é que geralmente fazem o produto, mas sob a responsabilidade de um farmacêutico técnico. Beleza? Mas pode trabalhar sim na farmácia de manipulação. E existem muitos. Consegui te responder? Beleza. Então, olha só. Se a gente sai na rua da nossa cidade, do nosso bairro, ou da cidade vizinha, que às vezes é maior, a gente encontra farmácias que não têm manipulação. Aí elas são comumente chamadas de drogarias. Ok? E existem aquelas farmácias que possuem manipulação, que são chamadas de farmácia de manipulação ou farmácia magistral. Só que qual é o grande objetivo de uma farmácia de manipulação? Primeiro, medicamento industrial, ele é elaborado, ele foi desenvolvido para atender uma média maior da população. Enquanto que o produto de manipulação, ele foi feito para atender uma necessidade sua individual. Exemplo, uma criança que às vezes nasceu com algum problema cardíaco ou hipertensão pediátrica, precisa utilizar captopril. Primeiro passo, a criança não consegue engolir nem cápsula, nem comprimido. Então, a farmácia de manipulação, ou um idoso que está acamado, por exemplo, precisa formular em xarope, porque aí o líquido, a criança e o idoso conseguem deglutir. Então, um dos objetivos da farmácia de manipulação é a personificação. A manipulação do produto, ela é para atender uma necessidade individual. O produto industrial é para poder atender a média global de todo mundo. Eu vou produzir uma grande quantidade para atender uma grande demanda de população. Enquanto que o produto de manipulação, ele é para atender uma necessidade individualizada, personificada ou personificação. Né? Então, mais conhecida como farmácia de manipulação, a farmácia magistral é estabelecimento farmacêutico, né? É farmácia com manipulação, uma necessidade individualizada. Mesmo formas sólidas. Tem no mercado industrial captopril 12,5, captopril 25, captopril 50 miligramas. Mas no ajuste da sua hipertensão, você precisa de 15. Industrial de 15 não tem, mas aí a farmácia magistral pode fazer para você, de forma personificada, um captopril de 15 miligramas. Uma cápsula com captopril com 15 miligramas. Então, essa é a fantástica necessidade de uma farmácia magistral. É ela poder se adequar à necessidade individual de cada um. Olha que legal. Né? Então, demandas específicas de cada paciente. Esse é o grande objetivo da farmácia magistral. Isso é que dá o caráter individualizado, personificado.
Personificado significa que é só daquela pessoa, aquele determinado produto, aquele determinado medicamento. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Obrigado. E aí, é isso que acontece aqui, ó. A Lei 13.021 de 2014 deixa bem claro: tudo é farmácia. A gente tem o hábito de falar drogaria, né? Para farmácia sem manipulação. E a farmácia com manipulação é aquela que vai elaborar os medicamentos de forma individualizada, personificada, né? Ela é chamada de farmácia magistral, popularmente aí farmácia de manipulação, porque ela é uma farmácia com manipulação de fórmulas. Ela, enquanto a farmácia sem manipulação ou drogaria só vende medicamentos industrializados, a farmácia com manipulação ela pode vender os industrializados e os manipulados. Então, ela tem a sua vantagem em termos de comércio, porque ela pode vender os dois, o medicamento manipulado e o medicamento industrial. Até aqui, dúvidas? A diferença das farmácias, do estabelecimento? E todas as duas são estabelecimentos de saúde, ok? Farmácia é estabelecimento de saúde. Ela pode ser sem manipulação, apenas com venda e atenção farmacêutica de produtos industrializados, ou ela pode ser um estabelecimento de saúde que vende industrializado mais o manipulado, ou só o manipulado. Existem algumas que preferem só ficar com a manipulação também. Também é possível, ok? Mas, como um princípio dentro do SUS, que toda farmácia é um estabelecimento de saúde, onde que o farmacêutico ele é reconhecido como profissional técnico dentro dali. E aí ele vai delegar atribuições aos assistentes, aos técnicos que trabalham com ele, seja em manipulação ou não manipulação. Até aqui, dúvidas? Não. Então, agora nós vamos fazer um tanto de pergunta. Obrigado, Thaís. Qual a principal diferença entre medicamentos industrializados e manipulados? Quem me ajuda? Se quiserem, pode utilizar de spoiler os dados aí do slide. Quem me ajuda? Qual a principal diferença entre medicamentos industrializados e manipulados? Eu até falei um pouco já no slide anterior. Aquilo que eu falei. O medicamento industrializado, ele é elaborado, desenvolvido com uma dosagem e uma posologia para ser produzido em grande escala, para atender uma maioria de uma população e uma determinada patologia, né? E o manipulado, ele é com característica personificada, individualizada, para atender uma necessidade que é só sua naquele determinado momento, que nenhum industrializado vai naquele momento lhe atender, seja em termos de posologia, seja em termos de concentração da dose. Então, o medicamento manipulado é produzido de maneira individualizada, ou seja, eu posso ter uma fórmula que vá atender de forma diferente cada indivíduo, cada pessoa. O industrializado
produzido em larga escala independe do consumidor. É como se a indústria fizesse um estudo e falasse: a maioria da população usa os 50 miligramas, então eu vou mandar para o mercado só os 50 miligramas, porque eu tenho mais da metade da população alvo. Ok? Então, basicamente falando, essa é uma das maiores diferenças que a gente tem. O medicamento de fórmula magistral é preparado pela própria farmácia e visa atender as necessidades de forma individualizada, né? De forma personificada. Até aqui, dúvidas? Não. Tranquilo? Tranquilo. E aí, quando a gente vai produzir produtos que são essenciais à saúde humana, que são essenciais à saúde veterinária, porque na farmácia de manipulação a gente pode produzir formulações tanto para humanos quanto para poder atender animais. Principalmente aí, ó, a gente está numa era que muita gente tem os pets, seja gatos, cachorros ou outros animais, né? Então, são feitas formulações para poder atender também uma demanda veterinária. Então, existe aí também um outro mercado legal, que é quando se fala em medicamento manipulado magistral, que possa atender a saúde humana e que possa atender a saúde animal, veterinária também. E aí a gente precisa produzir esses medicamentos com segurança, eficácia e segurança. Ele precisa ter o efeito, né? Então a gente fala aí da eficácia, mas ele não pode causar mal, toxicidade, aí a gente fala da segurança. A eficácia é relacionada ao efeito terapêutico. E a segurança é aliado à ausência de sintomas toxicológicos, de sintomas adversos, né? Que são aí efeitos tóxicos. Então, olha só, nós falamos lá, ó, eu preciso utilizar EPI, touca, máscara, luva, jaleco, né? São o que a gente chama boas práticas de manipulação. Como faz a limpeza das vidrarias, porque elas vão ser reaproveitadas depois. Como que é feita a limpeza da encapsuladora, porque ela também vai ser reaproveitada depois. Então, é o que a gente chama boas práticas de manipulação. E no Brasil, já está para chegar uma nova legislação, essa daqui já está realmente bem velhinha, a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada 67 de 2007, é a legislação que estabelece os requerimentos mínimos de qualidade para, né, o armazenamento, ó, fixa os requisitos mínimos para o exercício das atividades de manipulação, instalações, equipamentos e recursos humanos, aquisição e controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação, conservação, transporte, dispensação, além da atenção farmacêutica aos usuários e os seus responsáveis, visando a garantia da sua qualidade, segurança, efetividade e promoção no seu uso seguro e racional. Resumindo, qual é a legislação que, quando o fiscal da Anvisa ou da Visa, né, chega na farmácia de manipulação, vai auditar se você produz o seu medicamento com eficácia e segurança, ele segue o roteiro, ele segue os parágrafos da RDC 67 de 2007.
Essa é a Bíblia de quem trabalha na farmácia de manipulação. Essas são as regras mínimas que devem ser seguidas para que você possa ter a farmácia aberta, ter a farmácia em funcionamento e garantir que você entrega para a comunidade um produto com segurança e eficácia terapêutica. RDC 67, na farmácia magistral. Até aqui, dúvidas? Não. Tomando uma água. Obrigado, Thaís. Mais alguém? Dúvidas? Então, outra perguntinha para vocês. Obrigado, Marília. Qual a diferença entre fórmula farmacêutica e forma farmacêutica? Qual a diferença entre fórmula e forma farmacêutica? Podem me dar um exemplo do dia a dia de vocês. Por exemplo, a mãe ou a avó pega ali, ó, 3 ovos, 1 copo de leite, 1 copo de farinha de trigo, 1 pitada de pó royal. Isso não é a fórmula de um bolo? Não são os componentes, por exemplo, de um bolo? Então, quando a gente determina os componentes e a sua quantidade, lista isso, a gente está falando da fórmula farmacêutica. Misturou o ovo, misturou o leite, misturou a farinha de trigo, o pó royal. No final, a gente não teve a forma de um bolo. Então, a forma, aquilo que, como a gente vai usar ele no final, a gente chama de forma, né? Então, eu posso ter a fórmula, componentes que vão numa cápsula. Os componentes é a fórmula. E a forma é como fica no final. Exatamente. A Marília nos ajudou aí, ó. Exatamente. Ok? Então, misturei vários pós com determinadas quantidades. É a minha fórmula. No final, eu obtive a cápsula. Então, a forma que eu vou vender é em forma de cápsula. Forma de comprimido, né? Produzi ali, ó, um semissólido. E no final eu tive um creme. Então, a minha forma final, creme. Os componentes daquele creme é a minha fórmula com as suas quantidades. Seja em grama, seja em porcentagem, seja em quantidade, em ml, né, mililitros. Cada componente com a sua quantidade, criando a lista, é a fórmula. E como ficou no final é a minha forma farmacêutica. Principais formas farmacêuticas na farmácia de manipulação. Sólida é cápsula, semissólida é creme, líquida, soluções ou xaropes. Até aqui, dúvidas? Fórmula é a receita. E a forma é como é vendido no final. Então, aqui a gente tem, ó, formas, comprimidos, cápsulas, dragas, pós, granulados, né? São geralmente mais estáveis, porque você não tem muita água. Então, ele fica mais estável na forma sólida.
Formas semissólidas, pomadas, cremes, géis, pastas, geralmente para uso tópico, né? Líquidas, soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires. Aqui facilita a deglutição, né? Mas são mais instáveis do que as sólidas. Tem um prazo de validade menor, porque aqui a gente tem geralmente água, e onde tem água, tem a maior chance da contaminação microbiológica. De forma resumida, que a gente viu e que vocês me ajudaram, forma farmacêutica, como se apresenta no final, né? Fórmula farmacêutica, a lista dos componentes com as suas quantidades. Até aqui, dúvidas? Não. Estão gostando desse mundo da farmácia magistral? Sim ou não? Pelo amor de Deus. Beleza. Obrigado, pessoal. Então, aqui a gente tem um fluxograma básico de uma farmácia de manipulação. Do funcionamento básico de uma farmácia de manipulação. Exemplo. Ela comprou matérias-primas ativas, ou IFAs, que são aquelas que têm ação terapêutica. E ela comprou adjuvantes, excipientes, que são aquelas para poder dar corpo, volume, estabilidade, proteção daquela substância ativa. Então, ou seja, independente se é IFA, insumo farmacêutico ativo, ou adjuvante ou excipiente, vai chegar lá, ó, na minha farmácia. Eu fiz o pedido e foi entregue. Então, ela está aqui, ó, no recebimento. Assim que ela é recebida, eu preciso conferir nota fiscal com quantidade de material. Tem que ser na hora, no ato do recebimento. Você já confere nota fiscal e a quantidade. E já identifica com um código interno que você está cadastrando que ele está entrando para o seu sistema, que é o almoxarifado. E aí ele ganha uma etiqueta amarela, que é uma quarentena. Quarentena não é 40 dias. Lá na Semana Santa, quando é 40 dias, é quaresma, não é quarentena. A quarentena é o tempo necessário até aquela matéria-prima, seja material de embalagem, seja insumo farmacêutico ativo, seja excipiente, beleza? Vai ser analisado se está atendendo à qualidade inicial daquele determinado material. Aí ele recebe, igual no semáforo, o amarelo não é atenção. Então ele recebe uma etiqueta amarela de quarentena. Atenção, não pode usar. Está em quarentena. Ok? Aí o controle de qualidade vai ao almoxarifado que recebeu o material, faz a amostragem, pega uma determinada quantidade do material, seja de embalagem, seja ativo, ou seja, excipiente, e leva para o laboratório de controle de qualidade. Então, chegou, conferência inicial, nota fiscal, quantidade. Cadastro interno, é gerado um número de controle interno, para você saber por onde esse produto vai passar. E ele recebe a etiqueta amarela, quarentena. Vai ficar em quarentena quantos dias, o tempo que for necessário para que o controle de qualidade faça as análises físico-químicas e microbiológicas necessárias para a liberação do produto. Controle de qualidade
fez as análises físico-químicas e microbiológicas, a gente pode ter dois caminhos. O primeiro, reprovado em análise físico-química, por exemplo, o teor tinha que ficar de 95% a 105%, deu 70%. Opa, essa matéria-prima não está legal. Então, vai ser rejeitada aqui na direita. E ela vai ganhar a etiqueta agora vermelho. Ou seja, pensa igual o semáforo. Vermelho, pare. Vermelho, nunca, não pode usar, não pode passar. Então, ele vai sair da etiqueta amarela e vem para a etiqueta vermelha. E ele vai ser armazenado em uma área de acesso restrito. Geralmente é uma grade ou uma sala, beleza? Para que não corra o risco dele ir para o processo, porque não pode. E rapidamente, num tempo muito breve, deve ser tomada a decisão ou mandarem descartar, incinerar aquele determinado material, ou devolver para o fornecedor, ok? Mas esse produto está vermelho. Pare, não pode ser utilizado. Ele está rejeitado. Ele foi reprovado em análise físico-química ou análise microbiológica. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Beleza, Thaís. Então, o outro caminho, qual que é? O controle de qualidade fez as análises físico-químicas, fez a análise microbiológica, e o produto passou nas especificações. Opa! Então, agora eu posso levar ele para o meu almoxarifado ou para o meu estoque de material aprovado. Aí, em cima da etiqueta amarela que estava em quarentena, ele vai receber a etiqueta verde. Igual no semáforo. O verde, liberado, livre, pode ser utilizado. Aí ela entra para o estoque, eu posso fazer o fracionamento dessa matéria-prima, ela pode entrar na produção, e aí, quando eu vou produzir o meu produto, opa, eu entro novamente agora o produto em quarentena. Eu preciso agora fazer a análise do meu produto final, do meu xarope. pH está ideal para ser deglutido? Ele está aqui aproximadamente 7, 6,5 a 7,4, por exemplo, que a pessoa consegue deglutir e não vai causar dano. A cápsula está dentro do peso médio esperado, que aí garante a dosagem por cada unidade. Se está aprovado, opa, o produto acabado, verde, liberado. Se o produto acabado está reprovado, vermelho. Ele não pode ser dispensado para o consumidor, que aí você não vai garantir a qualidade desse produto. Até aqui, dúvidas? Esse fluxograma básico aqui de como funciona a farmácia, ok? Questão de prova, não tenho dúvida disso. Aqui ele só repete o fluxograma, eu coloquei um a mais. Pessoal, dúvidas até aqui? O que vocês acharam desse mundo magistral? Não deixem, no tempo mais breve possível, visitem uma farmácia magistral, peçam um estágio numa farmácia magistral. Isso vai ser legal. Até aqui, ok? Ok. Podemos encerrar, então? Podemos. Beleza. Pessoal, um prazer estar com vocês no início desse módulo. Não esqueçam de ler na apostila as páginas que a Júlia já preconizou lá para vocês.
vejam novamente o vídeo, façam o trabalho, façam aquelas tarefas que eu deixei para vocês, que na próxima aula eu preciso que vocês me sinalizem se vocês estão com dúvidas em conversão de unidades e como que a gente vê o display da balança. Porque aí a gente volta e corrige, se necessário, aqueles exercícios. Boa semana a todos, fiquem com Deus, um excelente curso para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite, com Deus. Boa noite a todos. Tchau, com Deus.